Ontem, meu filho me exigiu R$ 1 milhão. Eu ri e perguntei se ele queria mais alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi mais gelado do que qualquer manhã de inverno que eu já havia suportado em todos os meus 72 anos. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria imensamente grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Meu nome é Helena Silveira e eu moro em um modesto apartamento antigo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na manhã em que Eduardo enviou aquele e-mail, eu estava na minha cozinha, vestindo o mesmo hobby floral desbotado que usava há uma década. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava o celular, lendo a mensagem dele pela terceira vez. As palavras eram frias, profissionais, como se ele estivesse pedindo um empréstimo a um banco, e não a sua mãe. Preciso de R$ 1 milhão até o fim do mês, mãe. Sei que você tem. Isso é importante. A suposição casual de que eu simplesmente obedeceria fez meu estômago revirar. Coloquei o celular no balcão, ao lado do açucareiro de cerâmica que meu falecido marido, Tomás, me deu no nosso 20º aniversário. O açucareiro estava lascado agora, como tudo o mais neste apartamento, como tudo o mais na minha vida. O açucareiro era de um azul pálido com delicadas flores brancas pintadas na borda. Tomás o encontrou em uma feira de antiguidades na Praça 15, durante um de nossos passeios de fim de semana. Ele sabia que eu colecionava cerâmicas, ou pelo menos costumava colecionar, antes de as crianças nascerem, antes que as necessidades delas eclipsassem todo o resto. Lembro-me de como seus olhos brilharam quando ele me mostrou. Helena, ele disse, com a voz suave de entusiasmo. Olha isso. Me fez pensar em você. Aquele açucareiro sobreviveu a 2 décadas de vida familiar, mas a lasca na borda apareceu há 3 anos, quando Eduardo socou o balcão durante uma discussão sobre dinheiro. Ele queria R$ 50 mil para investir em um esquema de criptomoedas. Quando hesitei, ele explodiu. O açucareiro caiu da prateleira e rachou no chão de azulejo. Eduardo nem percebeu. Ele saiu batendo a porta, me deixando para varrer os cacos do meu presente de aniversário e das minhas ilusões sobre meu filho. Fui até a janela e olhei para a rua lá embaixo. Táxis amarelos buzinavam em meio ao trânsito da manhã. Uma jovem mãe empurrava um carrinho de bebê passando pela mercearia da esquina. A cidade vibrava com vida enquanto eu ficava paralisada, percebendo que meu filho me via não como uma pessoa, mas como um caixa eletrônico. Pensei na última vez que vi Eduardo pessoalmente. Tinha sido há 8 meses, em um restaurante no Leblon, onde ele chegou 40 minutos atrasado. Ele pediu o bife mais caro do cardápio. Mal olhou para mim enquanto comia, e foi embora logo após a sobremesa, alegando ter uma reunião importante. Eu paguei a conta, como sempre. Eu sempre pagava. Aquele jantar tinha sido minha tentativa de me reconectar com ele. Eu o planejei por semanas, pesquisando restaurantes, escolhendo um que achei que ele gostaria, fazendo a reserva em um horário que esperava que funcionasse para sua agenda. Eu até comprei um vestido novo para a ocasião, um de lã cinza claro que a vendedora me garantiu que caía bem. Quando ele finalmente chegou, levantei-me para cumprimentá-lo, esperando pelo menos um abraço. Em vez disso, ele me deu um beijo superficial na bochecha e imediatamente pegou o celular. Desculpa, mãe, disse ele sem olhar para mim. Só preciso terminar este e-mail. 10 minutos se passaram antes que ele guardasse o telefone. A essa altura, a cesta de pães estava vazia e eu já tinha bebido metade do meu copo d'água, só para ter algo para fazer com as mãos. O apartamento ao meu redor contava a história de uma mulher que havia dado tudo de si. Fotos de família enfileiravam-se na prateleira da sala. Mas se você olhasse de perto, notaria algo estranho. Em todas as fotos, eu estava ligeiramente desfocada ou cortada na borda. Na foto de Natal de 2 anos atrás, apenas metade do meu rosto era visível. Na foto do churrasco de verão,
Eu estava no fundo enquanto meus filhos posavam no centro. Mesmo na minha própria casa, eu havia me tornado periférica. Eu mantinha essas fotos expostas porque queria acreditar que representavam algo real. Queria acreditar que os rostos sorridentes pertenciam a pessoas que me amavam. Havia uma foto que me assombrava particularmente. Era da formatura da faculdade de Juliana, 5 anos atrás. Ela estava de beca, ladeada pelo pai de um lado e pela melhor amiga do outro. Eu era quem estava tirando a foto, sempre atrás da câmera, nunca na imagem. Depois da cerimônia, quando sugeri que tirássemos uma comigo, Juliana suspirou. Mãe, já temos fotos suficientes. Podemos só ir almoçar. Estou morrendo de fome. Eu guardei a câmera e nunca mais toquei no assunto. A imagem da formatura dela ficou na minha prateleira. Um lembrete permanente do meu lugar na hierarquia familiar. Fiz uma xícara de chá e sentei-me à pequena mesa de madeira onde alimentei meus filhos no café da manhã por anos. Lembrei-me de Eduardo aos 7 anos, o rosto coberto de cauda, rindo enquanto me contava sobre um sonho em que ele podia voar. Lembrei-me de Juliana aos 9, praticando sua peça de recital de piano repetidamente até ficar perfeita, enquanto eu sentava ao seu lado, oferecendo encorajamento. Para onde foram aquelas crianças? Quando se tornaram esses estranhos que só ligavam quando precisavam de algo? A própria mesa era outra relíquia de uma vida diferente. Tomás e eu a compramos em uma venda de garagem quando nos mudamos para Copacabana, há 35 anos. Estava arranhada e bamba, mas nós a amávamos. Nós a restauramos juntos, passando um fim de semana no pequeno quintal do prédio, lixando e envernizando a madeira. As crianças fizeram seus deveres de casa nesta mesa. Jogamos jogos de tabuleiro aqui nos domingos chuvosos. Tomás segurou minha mão sobre esta superfície na noite em que minha mãe morreu, dizendo-me que tudo ficaria bem. Agora, eu sentava aqui sozinha, o veio da madeira familiar sob meus dedos, e me perguntava quando eu havia parado de importar para as pessoas que eu mais amava. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Eduardo. Você viu meu e-mail? Preciso de uma resposta hoje, mãe. E senti meu peito apertar. A pressão aumentou atrás dos meus olhos, mas me recusei a chorar. Eu já havia chorado lágrimas suficientes ao longo dos anos para encher a Baía de Guanabara. Em vez disso, peguei o telefone e digitei uma resposta que mudaria tudo. Escrevi simplesmente: preciso de tempo para pensar sobre isso. A resposta dele veio em segundos. O que há para pensar? Ou você ajuda seu filho ou não. Aquela frase ficou na minha tela como uma faca. Ou você ajuda seu filho ou não. Como se 30 anos de sacrifícios não significassem nada. Como se as mensalidades da faculdade que paguei com minhas economias de aposentadoria fossem insignificantes. Como se o sinal que dei para seu primeiro apartamento já tivesse sido esquecido. Como se os 20 mil reais que mandei para ele no ano passado para cobrir suas dívidas de jogo tivessem evaporado de sua memória. Pousei o celular e, pela primeira vez, permiti-me perguntar se meus filhos realmente já me viram em algum momento. Pensei em Tomás naquele momento. O que ele teria dito se estivesse aqui? Ele teria me dito para dar o dinheiro a Eduardo, para manter a paz. Ou teria ficado tão chocado quanto eu com a presunção do nosso filho? Tomás era um homem gentil, um professor de literatura do ensino médio que acreditava na bondade das pessoas. Mas ele também acreditava em responsabilidade, em consequências, na importância de se defender. Eu gostaria de ter conversado com ele. Gostaria de ter pedido seu conselho. Mas ele já se fora há 5 anos, e eu tinha que resolver isso sozinha. O resto daquele dia passou em uma névoa. Segui minha rotina mecanicamente. Reguei as plantas no parapeito da janela. Vasculhei correspondências antigas. Fiz um almoço que mal toquei. Mas, por baixo da superfície, minha mente estava a mil. Pensei na carteira de ações que Tomás me deixou quando morreu, 5 anos atrás. Ele havia sido meticuloso com nossas finanças, sempre planejando o futuro. Os investimentos que ele fez em empresas de tecnologia e fundos de índice haviam crescido substancialmente ao longo dos anos.
Havia também a pequena herança da minha mãe e a venda da nossa casa de veraneio em Búzios. Combinado com nossas economias e um modesto investimento em Bitcoin que Tomás havia feito por curiosidade em 2012, eu havia acumulado pouco mais de 2 milhões de reais. Era para ser minha segurança, minha rede de proteção para os anos incertos que viriam. Tomás me sentou 6 meses antes de seu ataque cardíaco e me explicou cada conta, cada investimento, cada detalhe de nossa vida financeira. Helena, ele disse com a mão sobre a minha, preciso que você me prometa uma coisa. Se algo acontecer comigo, quero que você seja inteligente com esse dinheiro. Não dê tudo para as crianças. Eles são adultos agora. Precisam aprender a se cuidar. Cuide de você primeiro. Prometa-me. Eu havia prometido, embora na época achasse desnecessário. Pensei que nossos filhos nunca se aproveitariam de mim. Como eu fui ingênua. Eduardo sabia desse dinheiro. Eu mencionei a ele no último Natal, quando ele perguntou sobre minha situação financeira. Pensei que estávamos tendo uma conversa genuína sobre meu futuro, sobre se eu precisaria me mudar para um lugar menor ou se estava confortável. Em vez disso, ele estava coletando informações, calculando o quanto poderia extrair de mim. A percepção me deixou enjoada. Fui ao quarto e abri o armário onde guardava uma caixa de sapatos cheia de cartas e cartões antigos. Tirei um cartão de aniversário que Juliana me deu há 3 anos. Na frente, havia a foto de uma mãe e uma filha de mãos dadas. Dentro, ela havia escrito: Te amo, mãe. Obrigada por tudo que você faz. Eu havia guardado este cartão com carinho, na caixa com minhas memórias mais preciosas. Mas agora eu notava o que estava faltando. Não havia mensagem pessoal, nenhuma memória específica, nenhum reconhecimento real de quem eu era além do papel que desempenhava. Era um cartão com sentimentos de cartão, genérico, vazio. Encontrei outro cartão de Eduardo de 5 anos atrás. Feliz aniversário, mãe. Espero que você tenha um ótimo dia. Era só isso. 8 palavras. Eu o criei por 18 anos, e ele só conseguiu me dedicar 8 palavras. Coloquei os cartões de volta na caixa e fechei a porta do armário. A luz do fim da tarde filtrava-se pelas cortinas, lançando longas sombras pelo quarto. Sentei-me na beira da cama e permiti-me sentir todo o peso da minha solidão. O quarto já foi um santuário. Tomás e eu havíamos pintado as paredes juntos, um verde sálvia suave que nos lembrava o campo. Economizamos por meses para comprar a cama de carvalho que agora dominava o cômodo. Do lado dele da cama, seu abajur de leitura ainda estava na mesinha de cabeceira, embora não fosse ligado há 5 anos. Às vezes, eu estendia a mão durante a noite, esquecendo por um momento que ele se fora. Minha mão encontrava apenas o espaço vazio, e a realidade desabava sobre mim novamente. Mas mesmo no meu luto por Tomás, eu nunca me senti tão sozinha quanto agora. Pelo menos ele me amou. Pelo menos ele me viu. Naquela noite fiz algo que não fazia há meses. Liguei para minha amiga Marta, que eu conhecia desde que nossos filhos estavam no ensino fundamental. Nós nos afastamos ao longo dos anos, pois ela se mudou para Niterói, e eu fiquei em Copacabana. Mas ouvir sua voz trouxe um conforto inesperado. Helena, ela disse calorosamente. Que surpresa agradável. Conversamos por quase 1 hora sobre tudo e sobre nada. Ela me contou sobre seus netos, sobre seu jardim, sobre uma viagem que estava planejando para visitar a irmã na Bahia. Quando finalmente mencionei a exigência de Eduardo, houve uma longa pausa. Helena, ela disse com cuidado. Você sabe que eu te amo, mas preciso te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que um dos seus filhos fez algo por você sem querer algo em troca? Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Marta continuou gentilmente. Não estou tentando te magoar, mas do meu ponto de vista, parece que eles estão se aproveitando da sua bondade há anos. Você deu tudo a eles? E o que eles te deram? Fiquei em silêncio, incapaz de negar a verdade em suas palavras. Marta me contou sobre sua própria filha, que passou por uma fase semelhante. Ela ligava constantemente, pedindo dinheiro, ajuda, favores.
Marta finalmente bateu o pé. Recusou-se a continuar sustentando-a. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, disse ela. Por 6 meses mal nos falamos. Mas, eventualmente, ela se ajeitou. Conseguiu um emprego melhor. Aprendeu a controlar o orçamento. Amadureceu. E agora nosso relacionamento está melhor do que nunca, porque é baseado no respeito mútuo, não apenas no que eu posso fornecer. Não sei se é isso que vai acontecer com seus filhos, Helena. Mas sei que você merece mais do que ser tratada como um banco. Depois que desligamos, olhei para o telefone na minha mão, sentindo as fundações do meu mundo começarem a rachar. As palavras de Marta ecoavam na minha mente. O que eles te deram? Tentei pensar em algo, qualquer coisa, que meus filhos tivessem feito por mim nos últimos anos que não fosse transacional. Não encontrei nada. Até os presentes de Natal que eles me davam pareciam obrigatórios. Velas genéricas ou lenços ainda em suas embalagens originais, como se tivessem sido comprados no último minuto, sem pensar. Eu tentei tanto dar a eles uma infância melhor do que a que eu tive. Tentei ser presente, solidária e generosa. Mas em algum ponto do caminho, a generosidade se tornou expectativa, e o amor se tornou obrigação. O sono não veio fácil naquela noite. Fiquei na cama, repassando memórias como rolos de filme antigo. Lembrei-me do ano em que Eduardo fez 16 anos e queria um carro. Eu fiz horas extras no hospital público, onde era enfermeira, pegando turnos extras para economizar dinheiro suficiente. Quando finalmente lhe entreguei as chaves no seu aniversário, ele mal olhou para mim. Estava muito ocupado mandando mensagens para os amigos sobre seu carro novo. Lembrei-me do casamento de Juliana, 4 anos atrás. Eu paguei por quase tudo: o local, as flores, o fotógrafo. Ela ficou estressada por meses antes do grande dia e eu absorvi toda a sua ansiedade, tentando fazer tudo perfeito. Na recepção, ela agradeceu a todos em seu discurso, seu marido, seus amigos, seus colegas. Ela me mencionou de passagem. Obrigada aos meus pais pelo apoio. Foi só isso, pelo apoio. Como se eu fosse uma fundação, e não uma pessoa. Lembrei-me do vestido que usei naquele casamento. Eu queria usar algo elegante, algo que me fizesse sentir bonita. Mas quando mostrei a Juliana o vestido que escolhi, um bordô profundo com delicados bordados, ela franziu a testa. Mãe, ela disse, essa cor é muito chamativa. Tem certeza de que quer se destacar tanto? Não quero que as fotos fiquem estranhas. Devolvi o vestido e comprei algo bege. Algo que se misturasse ao fundo. Algo que não tirasse a atenção da noiva. Senti-me invisível o dia todo e disse a mim mesma que era assim que deveria ser. Era o dia dela, não o meu. Mas agora eu me perguntava por que minha filha não poderia ter desejado que eu me sentisse bonita também. Pensei na minha própria mãe, que faleceu há 10 anos. Ela era uma mulher difícil, crítica e distante. Eu prometi a mim mesma que seria diferente com meus próprios filhos. Seria calorosa, generosa e presente. Eu lhes daria tudo o que nunca recebi. Mas, em algum momento, minha generosidade se tornou esperada. Meu amor se tornou obrigação. E eu permiti que isso acontecesse. Minha mãe raramente me dizia que me amava, raramente me abraçava, me elogiava ou me fazia sentir valorizada. Cresci faminta por afeto e jurei que meus filhos nunca se sentiriam assim. Mas na minha ânsia de ser diferente dela, fui longe demais na direção oposta. Dei sem limites. Amei sem exigir respeito. E agora estava pagando o preço. Meus filhos não me valorizavam porque eu nunca lhes ensinei que eu tinha valor. Tive tanto medo de ser como minha mãe que me tornei outra coisa igualmente prejudicial. Um capacho. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza estranha. Fiz café e sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Comecei a escrever uma lista de todas as contribuições financeiras significativas que fiz aos meus filhos na última década. Os números eram assustadores. Entre os dois, eu havia dado mais de 400 mil reais. Mensalidades da faculdade, prestações do carro, depósitos de aluguel, dívidas de cartão de crédito,
Empréstimos de emergência que nunca foram pagos, empreendimentos que falharam, custos legais dos problemas de Eduardo por dirigir embriagado. A lista continuava. Olhei para os números, sentindo uma mistura de choque e reconhecimento. Isso não era amor. Isso era exploração. Enquanto escrevia, lembrava-me de momentos específicos. A vez em que Juliana ligou chorando porque estourou seus cartões de crédito e não conseguia pagar o mínimo. Enviei-lhe R$ 5.000 imediatamente. 2 meses depois, vi fotos nas redes sociais dela de férias que ela tirou no México. Biquínis novos, restaurantes caros, coquetéis na praia. Quando perguntei delicadamente sobre isso, ela ficou na defensiva. Eu precisava de uma pausa, mãe. Você não entende como minha vida é estressante. A ironia dessa declaração não me passou despercebida agora. Eu estava trabalhando 60 horas por semana como enfermeira na época, lidando com meu próprio estresse. Mas de alguma forma, meu estresse não contava. Peguei meu celular e olhei as mensagens de Eduardo novamente. Você viu meu e-mail? Preciso de uma resposta hoje, mãe. Ou você ajuda seu filho ou não. Senti algo mudar dentro de mim. Uma porta se fechando. Uma linha sendo traçada. Digitei uma resposta que levei 3 tentativas para acertar. Eduardo, pensei cuidadosamente sobre seu pedido. Minha resposta é não. Não vou lhe dar R$ 1.000.000. Apertei enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. A resposta dele veio imediatamente. Você está falando sério? Eu podia sentir a raiva através da tela. Escrevi de volta. Sim, estou falando sério. Ele me ligou em segundos. Deixei tocar. Ele ligou de novo. Silenciei meu telefone. Na hora seguinte, ele enviou uma enxurrada de mensagens. Você está sendo ridícula. Eu sou seu filho. Eu preciso desse dinheiro, mãe. Isso é importante. Como você pode fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por você. Essa última mensagem quase me fez rir. Depois de tudo que ele fez por mim. O que exatamente ele havia feito por mim? Eu não conseguia pensar em uma única coisa. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para meu celular silencioso, e senti algo que não sentia há anos. Poder. Não o poder cruel e manipulador que meus filhos exerciam sobre mim, mas um poder silencioso e firme que vinha de me defender. Minhas mãos tremiam, mas minha determinação era firme. Eu cansei de ser usada. Cansei de me sacrificar por pessoas que não apreciavam. Eu cansei. Juliana ligou mais tarde naquela tarde. Mãe, o que está acontecendo? O Eduardo está muito chateado. Ele disse que você se recusou a ajudá-lo. Respirei fundo. Isso mesmo. Não vou dar a ele R$ 1.000.000. Mas, mãe, ela disse, sua voz assumindo aquele tom suplicante que eu conhecia tão bem. Ele realmente precisa. Isso pode mudar a vida dele. Senti uma centelha de raiva. E a minha vida, Juliana? E as minhas necessidades? Ela ficou quieta por um momento. Do que você precisa, mãe? Você está bem. Você tem seu apartamento e suas economias. O Eduardo está com dificuldades. A presunção em sua voz era enlouquecedora. Que eu estava bem. Que minhas necessidades eram atendidas simplesmente porque eu tinha um teto sobre a cabeça e dinheiro no banco. Como se a realização emocional não importasse. Como se companhia, respeito e apreciação fossem luxos que eu não precisava mais na minha idade. Fechei os olhos, tentando conter minha frustração. Juliana, eu disse lentamente, quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Não para pedir dinheiro ou ajuda, mas apenas para saber como eu estava? Houve uma longa pausa. Eu te ligo, disse ela na defensiva. Sim, eu disse. Você liga quando precisa de algo. Mas quando foi a última vez que você ligou porque queria ouvir minha voz? Outra pausa. Não sei, ela admitiu em voz baixa. Exatamente, eu disse. E esse é o problema. Fechei os olhos. A suposição de que eu estava bem, que minha vida estava estabelecida e não exigia mais nada, estava tão profundamente enraizada em ambos os meus filhos
que eles nem conseguiam conceber que eu tivesse minhas próprias necessidades. Disse a Juliana que precisava ir e encerrei a chamada. Sentei-me na sala de estar enquanto a luz da tarde se desvanecia, ouvindo os sons da cidade do lado de fora da minha janela. Pela primeira vez em anos, senti algo além de resignação. Senti o leve despertar do autorrespeito. Naquela semana, marquei uma consulta com um assessor financeiro, alguém que Marta havia recomendado. O escritório dele era no centro da cidade, em uma daquelas torres de vidro que te fazem sentir pequeno. Ele era um homem gentil na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma maneira suave. Seu nome era David Costa, e seu escritório era forrado de fotos de família. Notei que em todas as fotos ele estava no centro, cercado por rostos sorridentes. Eu me perguntei como seria ser o centro do mundo da sua própria família. Expliquei minha situação e mostrei a ele a lista que havia feito. Ele ouviu sem julgamento, sua expressão ficando mais séria à medida que eu falava. Senhora Silveira, disse ele quando terminei. Eu trabalho com muitos clientes na sua posição. Pais que passaram a vida provendo para seus filhos e agora se veem sendo explorados. A primeira coisa que quero que você entenda é que você tem todo o direito de proteger seus bens. Este é o seu dinheiro. Você o ganhou. Você merece mantê-lo. Suas palavras trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos. Ninguém me dizia que eu merecia algo há tanto tempo. Todos na minha vida estavam tão focados no que eu deveria dar, no que eu devia, nas minhas obrigações como mãe. Mas David foi a primeira pessoa em anos a me lembrar que eu também tinha direitos. Passamos a hora seguinte revisando minhas finanças. Ele me ajudou a entender exatamente o que eu tinha e quais eram minhas opções. Ele sugeriu criar um fundo fiduciário que protegeria meus ativos e garantiria que eu tivesse o suficiente para meu próprio futuro. Ele também recomendou que eu falasse com uma advogada sobre a elaboração de um testamento que delineasse claramente meus desejos. Ao sair de seu escritório, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente estar assumindo o controle. Tristeza por ter chegado a este ponto. Saindo daquele prédio para as ruas movimentadas do centro do Rio, senti-me uma pessoa diferente. As pessoas passavam apressadas por mim, a caminho de reuniões, almoços, vidas que não tinham nada a ver com a minha. Fiquei na esquina, observando o semáforo mudar, e percebi que passei tanto tempo da minha vida vivendo para os outros que esqueci como viver para mim mesma. Mas isso estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, as mensagens dos meus filhos se intensificaram. As de Eduardo tornaram-se cada vez mais hostis. Você está sendo egoísta. Você é uma péssima mãe. Não acredito que você faria isso comigo. As de Juliana eram mais manipuladoras. Mãe, por favor, reconsidere. Pense na família. Precisamos ficar unidos. O que o papai diria? Essa última doeu? O que Tomás diria? Pensei no meu marido, no homem que trabalhou tanto para nos sustentar. Pensei nas conversas que costumávamos ter tarde da noite sobre nossas esperanças para nossos filhos. Queríamos que eles fossem independentes, bem-sucedidos e gentis. Queríamos que tivessem boas vidas. Mas nunca pretendemos que se tornassem presunçosos, exigentes e cruéis. Lembrei-me de uma noite em particular, cerca de 1 ano antes da morte de Tomás. Estávamos deitados na cama e eu mencionei que Eduardo havia pedido dinheiro novamente. Tomás suspirou. Helena, disse ele, precisamos parar de dar a ele tudo o que ele pede. Não estamos o ajudando. Estamos o prejudicando. Ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu concordei em princípio, mas quando Eduardo ligou na semana seguinte, desesperado e suplicante, mandei o dinheiro de qualquer maneira. Tomás ficou desapontado, mas não insistiu. Agora, eu gostaria que ele tivesse insistido. Gostaria que ele tivesse me forçado a ser mais forte antes. Percebi que, em algum momento, confundi amor com permissividade. Pensei que dar a eles tudo o que queriam era o mesmo que apoiá-los. Mas o apoio real teria significado ensiná-los a serem autossuficientes.
O amor real teria significado estabelecer limites. Eu falhei com eles por nunca dizer não. E agora eu estava pagando o preço. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Eduardo parado no corredor. Ele parecia desalinhado, o cabelo despenteado, os olhos injetados de sangue. Mãe, precisamos conversar. Afastei-me e o deixei entrar. Ele andava de um lado para o outro na minha sala, sua agitação preenchendo o pequeno espaço. Você não entende, disse ele. Estou com problemas sérios. Devo dinheiro a pessoas perigosas. Se eu não pagar, não sei o que vai acontecer. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eduardo, o que você fez? Ele olhou para mim e, por um momento, vi medo genuíno em seus olhos. Fiz alguns investimentos ruins, mãe. Pensei que poderia virar o jogo, mas só foi piorando. Peguei dinheiro emprestado das pessoas erradas. Eles estão me ameaçando. Sentei-me no sofá, minhas pernas de repente fracas. Quanto você deve? Ele hesitou. 200 mil, talvez mais. Senti o quarto girar. E você achou que me pedir R$1 milhão resolveria isso? Ele assentiu desesperadamente. Eu poderia pagá-los e ainda ter o suficiente para recomeçar. Talvez investir em algo sólido. Dar um jeito na minha vida. Olhei para meu filho e vi claramente, pela primeira vez, o que ele havia se tornado. Um homem de meia-idade que nunca aprendeu a assumir a responsabilidade por seus atos. Um homem que acreditava que sua mãe sempre o resgataria. Um homem que não tinha noção de consequências. Eduardo, eu disse em voz baixa. Não vou te dar o dinheiro. Seu rosto corou de raiva. Você está brincando comigo. Acabei de te dizer que estou em perigo e você vai me deixar sofrer? Balancei a cabeça. Não estou te deixando sofrer. Estou te deixando enfrentar as consequências de suas escolhas. São duas coisas diferentes. Ele me encarou, incrédulo. Não acredito nisso. Que tipo de mãe é você? A pergunta pairou no ar entre nós. Que tipo de mãe eu era? Por tanto tempo, eu me defini pela minha disposição de sacrificar tudo por meus filhos. Mas essa versão de maternidade criou filhos que não tinham respeito por mim ou por si mesmos. Talvez ser uma boa mãe significasse algo diferente do que eu pensava. Talvez significasse amá-los o suficiente para deixá-los lutar. Talvez significasse respeitar a mim mesma o suficiente para estabelecer limites. Olhei para Eduardo, parado na minha sala, este homem que eu trouxe ao mundo, criei e amei com cada fibra do meu ser. E vi que minha permissividade não lhe fizera nenhum favor. Toda vez que o resgatei, ensinei-lhe que ele não precisava se resgatar. Toda vez que paguei suas dívidas, ensinei-lhe que as dívidas não importavam. Toda vez que disse sim quando deveria ter dito não, eu o enfraqueci um pouco mais. Eduardo, eu disse, minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Eu te amo. Sempre amarei. Mas não vou te dar esse dinheiro. Você precisa resolver isso sozinho. Ele me encarou, a boca aberta de choque. Então, sem outra palavra, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Eduardo saiu do meu apartamento naquela noite, batendo a porta atrás de si. Sentei-me sozinha no silêncio que se seguiu, sentindo o peso do que havia feito. Parte de mim queria chamá-lo de volta, consertar tudo como eu sempre fizera. Mas uma parte mais forte de mim sabia que desta vez eu tinha que me manter firme. Eu tinha que escolher a mim mesma. Fui até a janela e observei Eduardo surgir na rua abaixo. Ele ficou na calçada por um momento, olhando para o meu prédio. Mesmo do terceiro andar, eu podia ver a raiva em sua postura, a tensão em seus ombros. Então, ele pegou o celular e começou a andar de um lado para o outro, falando animadamente com alguém que eu não conseguia ver. Depois de alguns minutos, ele entrou em um táxi e desapareceu na noite. Deixei a cortina cair de volta no lugar e fiquei na escuridão da minha sala, me perguntando se eu tinha acabado de perder meu filho para sempre. No dia seguinte, recebi um telefonema de Juliana.
Ela estava chorando. Mãe, como você pôde mandar o Eduardo embora? Ele veio até mim ontem à noite e estava um caco. Ele me contou sobre suas dívidas e seus problemas. Você tem que ajudá-lo. Respirei fundo. Juliana, eu amo você e amo seu irmão, mas não vou mais permitir seu comportamento autodestrutivo. Ele é um homem adulto e precisa resolver isso sozinho. Mas, mãe, ela protestou, ele é da família. Nós devemos nos ajudar. Senti uma onda de frustração. Juliana, quando foi a última vez que você e seu irmão me ajudaram com alguma coisa? Quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que você me visitou sem querer algo? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Isso não é justo. Ela finalmente disse. Nós temos nossas próprias vidas. Estamos ocupados. Assenti, embora ela não pudesse me ver. Eu sei que vocês estão ocupados, e fico feliz que tenham vidas plenas, mas isso não significa que vocês podem me tratar como uma conta bancária que existe apenas para sua conveniência. Juliana tentou argumentar, tentou me fazer ver a razão, como ela disse. Mas eu me mantive firme. Finalmente, ela disse algo que cortou mais fundo do que qualquer uma das palavras raivosas de Eduardo. Sabe de uma coisa, mãe? Ela disse com a voz fria. Talvez o Eduardo esteja certo. Talvez você tenha mudado. A mãe que eu conhecia nunca teria sido tão egoísta. E então ela desligou na minha cara. Ela desligou na minha cara. Sentei-me segurando o telefone, sentindo a dor familiar da rejeição. Mas por baixo da dor havia algo novo. Um pequeno e duro núcleo de determinação. Eu cansei de pedir desculpas por ter limites. Cansei de me sentir culpada por dizer não. Cansei de sacrificar meu próprio bem-estar por filhos que há muito tempo pararam de se importar com o meu. A palavra egoísta ecoou em minha mente por dias. Eu estava sendo egoísta? Eu dei tudo aos meus filhos por décadas. Fiz horas extras para pagar sua educação. Abri mão de coisas para que eles pudessem ter. Coloquei as necessidades deles acima das minhas repetidamente. E agora que finalmente disse não a um pedido, eu era egoísta. A lógica era absurda, mas ainda assim doía. Doía porque vinha da minha filha. Doía porque passei minha vida inteira tentando ser tudo, menos egoísta. Doía porque parte de mim ainda acreditava que ela poderia estar certa. Naquela tarde, fui caminhar pelo aterro do Flamengo. As árvores começavam a mudar de cor, suas folhas passando de verde para dourado e carmesim. Famílias faziam piquenique na grama. Cães perseguiam frisbees, casais caminhavam de mãos dadas. Observei tudo e senti uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, eu não estava consumida pela preocupação com meus filhos. Não estava mentalmente calculando quanto dinheiro poderia poupar ou que problema precisava resolver. Eu estava simplesmente presente no momento. Era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Encontrei um banco perto do lago e sentei-me observando os patos deslizando pela água. Um senhor idoso estava lhes dando migalhas de pão, apesar da placa que dizia para não o fazer. Ele me viu observando e sorriu. Eu sei, disse ele, gesticulando para a placa. Mas esses patos vêm até mim há 5 anos. Eles já esperam. Sorri de volta. Começamos a conversar e descobri que seu nome era Arthur. Sua esposa havia falecido há 2 anos e ele vinha ao parque todos os dias porque era onde costumavam caminhar juntos. Somos criaturas de hábito, disse ele. Construímos nossas vidas em torno das pessoas que amamos e quando elas se vão, não sabemos o que fazer conosco. Mas estou aprendendo que há liberdade na perda. Posso alimentar os patos, mesmo que a Helen sempre me repreendesse por isso. Posso tomar sorvete no café da manhã. Posso fazer o que quiser, porque não há mais ninguém para decepcionar. Ele me olhou de perto. Você parece alguém que também está aprendendo essa lição. Acabei contando a ele sobre Eduardo e Juliana, sobre o dinheiro e as exigências, e minha decisão de finalmente dizer não. Arthur ouviu, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. Então disse:
Minha filha não falou comigo por 3 anos porque eu não quis ser fiador de um empréstimo para ela. 3 anos. Mas quando ela finalmente voltou para mim, estava diferente, mais forte, mais independente. Ela me agradeceu por dizer não. Disse que foi o empurrão que ela precisava para colocar a vida nos eixos. Não sei se é isso que vai acontecer com seus filhos, mas sei que às vezes a coisa mais gentil que podemos fazer pelas pessoas que amamos é deixá-las cair. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu voltava para casa. Deixá-los cair. Ia contra todos os meus instintos como mãe. Meu trabalho sempre fora segurá-los, protegê-los, mantê-los seguros. Mas talvez Arthur estivesse certo. Talvez eu os estivesse segurando por tanto tempo que eles nunca aprenderam a se segurar. Pensei no que eu queria para o resto da minha vida. Eu tinha 72 anos. Com sorte, poderia ter mais 15 ou 20 anos pela frente. Eu queria passá-los sendo manipulada e explorada? Ou queria passá-los vivendo para mim mesma? A resposta de repente ficou muito clara. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Entrei para um clube do livro na biblioteca local. Comecei a fazer aulas de yoga em um estúdio perto do meu apartamento. Reconectei-me com velhos amigos, pessoas com quem perdi o contato porque estava sempre muito ocupada lidando com as crises dos meus filhos. Descobri que tinha interesses e paixões além do meu papel de mãe. Redescobri partes de mim que havia esquecido que existiam. O clube do livro se reunia toda terça à noite em uma pequena sala na biblioteca. Éramos 8. Todas mulheres com idades entre 50 e 80 anos. Líamos de tudo, de ficção literária a mistérios e memórias. Mas, mais do que os livros, eu amava a conversa. Essas mulheres eram inteligentes, engraçadas e cheias de opinião. Elas tinham vidas, carreiras e histórias. E me tratavam como uma pessoa, não como uma mãe ou uma carteira, mas como Helena. Era inebriante. Uma noite, depois do clube do livro, uma mulher chamada Patrícia me convidou para um café. Fomos a uma pequena cafeteria na esquina e conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre sua carreira como advogada, sobre sua decisão de não ter filhos, sobre seu casamento com um homem que respeitava sua ambição. Me peguei invejando sua clareza. Ela sempre soube o que queria e nunca se desculpou por isso. Gostaria de ter sido mais como você, eu disse a ela. Ela balançou a cabeça. Você fez o que achou certo na época. Todas nós fazemos. O importante é que você está fazendo escolhas diferentes agora. As aulas de yoga foram mais difíceis do que eu esperava. Meu corpo estava rígido por anos sentada e me preocupando. Mas a instrutora, uma jovem chamada Mila, era paciente. Ela me mostrava modificações e me encorajava a ouvir meu corpo. Lentamente, comecei a me sentir mais forte, mais flexível, mais viva. Havia algo meditativo na prática, em focar na respiração e no movimento e deixar todo o resto desaparecer. Por 1 hora, 3 vezes por semana, eu nem pensava em Eduardo ou Juliana, em dinheiro ou arrependimento. Eu apenas respirava, me movia e existia. Também fiz mudanças concretas para me proteger. Encontrei-me com uma advogada e atualizei meu testamento. Criei um fundo fiduciário que garantiria que meus bens fossem distribuídos de acordo com meus desejos e não sujeitos à manipulação. Mudei meu número de telefone e dei o novo apenas para pessoas em quem confiava. Estabeleci limites firmes com meus filhos. Eu não estaria mais disponível para resolver seus problemas ou financiar seus erros. A advogada com quem trabalhei era uma mulher chamada Rebeca Moraes. Ela era especialista em direito do idoso e já tinha visto inúmeros casos como o meu. Senhora Silveira, disse ela enquanto revisávamos meus documentos. Quero que você entenda uma coisa. O que seus filhos estão fazendo tem um nome. Chama-se abuso financeiro contra idosos. E é mais comum do que as pessoas pensam. Você está fazendo a escolha certa ao se proteger. Ela me ajudou a redigir um testamento que era a prova de falhas. Ela criou um fundo fiduciário que me sustentaria pelo resto da minha vida e depois distribuiria o restante para instituições de caridade com as quais eu me importava.
Meus filhos receberiam uma pequena quantia cada, mas nada perto do que esperavam. Rebeca também me deu conselhos sobre como me proteger emocionalmente. Estabeleça limites, disse ela. Mantenha-os, e não se sinta culpada por se colocar em primeiro lugar. Eduardo e Juliana ficaram furiosos. Tentaram todas as táticas que podiam para me fazer mudar de ideia. Raiva, culpa, súplica, silêncio. Nada funcionou. Passei anos demais me curvando à vontade deles. Eu não ia voltar atrás. Houve momentos em que minha determinação vacilou. Tarde da noite, quando o apartamento estava silencioso, às vezes eu pensava em ligar para eles, em estender a mão e tentar consertar as coisas. Mas então eu me lembrava da maneira como eles me trataram, o desrespeito casual, as exigências constantes, a completa falta de apreciação. E eu me lembrava que merecia coisa melhor. Em um sábado à tarde, cerca de 6 semanas após minha recusa inicial, eu estava na feira livre em Copacabana quando encontrei minha vizinha, a senhora Teixeira. Ela era uma viúva na casa dos 80, perspicaz e gentil, com uma atitude prática que eu sempre admirei. Helena, disse ela quando me viu. Você parece diferente. Eu ri. Diferente para bom ou diferente para ruim? Diferente para bom, disse ela com firmeza. Você parece mais leve de alguma forma, como se um peso tivesse sido tirado de você. Tomamos um café em uma lanchonete próxima e acabei contando tudo a ela. Sobre a exigência de Eduardo. Sobre minha decisão de dizer não. Sobre as consequências com meus filhos. Ela ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando meu rosto. Quando terminei, ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Helena, disse ela, você fez a coisa certa. Eu sei que não parece agora, mas você fez. Seus filhos precisam aprender que você é uma pessoa, não apenas um recurso. E você precisa aprender que vale mais do que aquilo que pode fornecer. A senhora Teixeira me contou sua própria história. Ela teve 3 filhos, todos bem-sucedidos, todos morando em outras partes do país. Durante anos, eles a visitavam apenas quando precisavam de algo. Dinheiro para a entrada de uma casa. Ajuda com os netos. Um lugar para ficar durante uma viagem de trabalho. Ela deu e deu até que um dia percebeu que estava exausta. Então ela parou. Disse a eles que não estava mais disponível como hotel, banco ou babá gratuitos. A resposta foi previsível. Raiva, chantagem emocional, acusações de ser uma mãe ruim. Mas ela se manteve firme. E, eventualmente, seus filhos se ajustaram. Eles começaram a visitá-la porque queriam vê-la, não porque precisavam de algo. Seus relacionamentos melhoraram porque finalmente eram baseados em respeito mútuo. Levou tempo, disse ela. E foi doloroso, mas valeu a pena. Agora, quando meus filhos ligam, fico feliz em ouvi-los porque sei que eles realmente querem falar comigo. Não com a minha carteira. Não com os meus serviços. Comigo. Ela apertou minha mão. Você vai chegar lá também, Helena. Seja paciente consigo mesma. E me recue. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Foi a primeira vez que alguém validou explicitamente minha decisão. Meus filhos certamente não o fizeram. Minha família estendida permaneceu em silêncio. Alguns deles claramente desaprovando minha escolha de reter dinheiro de minha própria carne e sangue. Mas a senhora Teixeira entendeu. Ela viveu o suficiente para ver os padrões que se repetiam através das gerações. Ela sabia o custo de se sacrificar por pessoas que não apreciavam. Conforme a primavera se transformava em verão, continuei a focar na minha própria vida. Fiz uma aula de pintura e descobri que tinha talento para aquarelas. Comecei a ser voluntária em uma horta comunitária, ajudando a cultivar vegetais para bancos de alimentos locais. Fui a shows, museus e peças de teatro. Fiz todas as coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, porque estava muito ocupada gerenciando o caos dos meus filhos. A aula de pintura era ministrada por uma professora de arte aposentada chamada Glória.
Ela estava na casa dos 70, com cabelos grisalhos selvagens e dedos manchados de tinta. Ela nos encorajava a experimentar, a cometer erros, a encontrar nosso próprio estilo. Comecei com paisagens simples, tentando capturar os parques e ruas de Copacabana. Mas com o tempo, tornei-me mais ousada. Pintei peças abstratas, cheias de cor e emoção. Pintei meus sentimentos, a raiva, a tristeza e a libertação que estava sentindo. Glória adorou. Você me tem mais medo, disse ela, olhando para uma das minhas peças. Posso ver nas suas pinceladas. Você está livre. A horta comunitária se tornou outro refúgio. Era um pequeno pedaço de terra espremido entre 2 prédios, administrado inteiramente por voluntários. Inscrevi-me para ajudar nas manhãs de sábado e me peguei ansiosa por isso a semana toda. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar com a terra, em plantar sementes e vê-las crescer. Os outros voluntários eram um grupo diversificado: estudantes universitários e aposentados, imigrantes e cariocas natos. Trabalhávamos lado a lado, capinando, regando e colhendo. E conversávamos sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos. Senti-me conectada a essas pessoas de uma forma que não me sentia conectada a ninguém há anos. Então, em uma tarde no início de julho, algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa lendo quando a campainha tocou. Abri e encontrei Juliana parada ali. Ela parecia diferente de alguma forma, mais suave, menos certa. Mãe, disse ela em voz baixa. Podemos conversar? Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta para me proteger de mais dor. Mas outra parte de mim estava curiosa. Afastei-me e a deixei entrar. Sentamos na sala, a mesma sala onde eu havia recusado a exigência de Eduardo todos aqueles meses atrás. Juliana torcia as mãos no colo, claramente desconfortável. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu, na maneira como te tratei, e estou com vergonha. Esperei, sem confiar em mim mesma para falar. Ela continuou, a voz embargada. Eu te subestimei, nós dois, eu e o Eduardo. Tratamos você como se existisse apenas para nos servir. Nunca perguntamos do que você precisava ou como estava. Apenas pegamos e esperávamos que você continuasse dando. Senti lágrimas arderem em meus olhos, mas não as deixei cair. Juliana olhou para mim, seus próprios olhos marejados. Não espero que você me perdoe. Nem sei se mereço perdão. Mas eu queria que você soubesse que eu vejo agora. Vejo o que fizemos com você. E sinto muito. Respirei fundo. Juliana, eu aprecio você dizer isso. De verdade. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não sou a mesma pessoa que era há 6 meses. Não vou voltar a ser como antes. Ela assentiu. Eu sei. Não estou pedindo isso. Só quero tentar ter um relacionamento com você. Um de verdade. Onde eu realmente me importe com a sua vida e nem apenas com o que você pode fazer por mim. Estudei o rosto da minha filha, procurando sinais de manipulação, mas tudo o que vi foi remorso genuíno. Ok, eu disse lentamente. Podemos tentar, mas vai levar tempo e vai exigir uma mudança real de você. Não apenas palavras. Ela assentiu novamente. Eu entendo. Conversamos por mais 1 hora sobre tudo e nada. Foi a primeira conversa real que tivemos em anos. Quando ela foi embora, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança desesperada a que eu costumava me apegar, de que meus filhos se transformariam magicamente nas pessoas que eu queria que eles fossem. Mas uma esperança mais silenciosa e realista de que talvez, com tempo e esforço, pudéssemos construir algo novo. Juliana me contou sobre sua vida de uma forma que nunca havia feito antes. Falou sobre suas dificuldades no trabalho, sobre se sentir desvalorizada e ignorada. Falou sobre seu casamento, sobre as maneiras como ela e seu marido se afastaram. Falou sobre seus medos de que seus filhos crescessem em um mundo que parecia cada vez mais incerto.
E, pela primeira vez, senti que estava conversando com uma pessoa real, não apenas com minha filha. Ela tinha profundidade, complexidade e dor. Ela era humana. E em sua humanidade, encontrei a possibilidade de conexão. Eduardo era uma história diferente. Ele se desculpou. Não entrou em contato. Segundo Juliana, ele acabou conseguindo um empréstimo de outra fonte e pagou suas dívidas. Estava trabalhando como consultor para uma startup de tecnologia e parecia estar se mantendo, mas deixou claro que não queria nada comigo. Eu o havia traído, aos olhos dele, por me recusar a salvá-lo. E ele nem podia perdoar isso. Doeu. Claro que doeu. Ele era meu filho e, apesar de tudo, eu ainda o amava. Mas também entendi que não podia forçá-lo a ver as coisas de forma diferente. Tudo o que eu podia fazer era viver minha vida e esperar que um dia ele chegasse à sua própria conclusão. E se não chegasse, bem, eu aprendi que poderia sobreviver a isso também. Conforme o verão se estendia para o outono, me vi refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O confronto com Eduardo, as mudanças financeiras que fiz, a lenta e cuidadosa reconstrução do meu relacionamento com Juliana, as novas amizades que formei, os hobbies que descobri. Tinha sido o ano mais difícil da minha vida, mas também, de certa forma, o mais recompensador. Pensei na versão de mim mesma de um ano atrás, a mulher que passou décadas se definindo apenas através de seus filhos. A mulher que acreditava que amar significava dar tudo e não esperar nada em troca. A mulher que se permitiu ser usada porque tinha pavor de ficar sozinha. Aquela mulher se foi. Em seu lugar, havia alguém mais forte. Alguém que entendia que autorrespeito não era egoísmo. Alguém que sabia que limites não eram traições. Alguém que aprendeu que se pode amar profundamente os filhos e ainda assim escolher a si mesma. Em uma tarde de outubro, eu estava sentada em um banco no parque, observando as folhas caírem quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Senhora Silveira? Disse uma voz de mulher. Aqui é Sara Costa, do jornal O Globo. Estou trabalhando em um artigo sobre abuso financeiro contra idosos e gostaria de saber se você estaria disposta a compartilhar sua história. Fiquei surpresa. Como conseguiu meu número? O seu assessor financeiro me deu, com sua permissão. Ele disse que você poderia se interessar em conscientizar sobre este assunto. Hesitei. A ideia de compartilhar minha história pessoal com o mundo era aterrorizante. Mas então pensei em todos os outros pais por aí que poderiam estar passando pela mesma coisa. Todas as mães e pais que estavam sendo explorados por seus próprios filhos e não sabiam como se libertar. Talvez minha história pudesse ajudá-los. Concordei com a entrevista. Uma semana depois, Sara veio ao meu apartamento com um fotógrafo. Conversamos por horas. Contei tudo a ela, sobre os anos de sacrifício, sobre a exigência de R$1 milhão de Eduardo, sobre o doloroso processo de estabelecer limites, sobre a reação negativa dos meus filhos, sobre a lenta reconstrução da minha vida. Quando o artigo foi publicado, um mês depois, a resposta foi avassaladora. Sara era mais jovem do que eu esperava, provavelmente na casa dos 30, com olhos gentis e uma maneira suave. Ela fez perguntas ponderadas e realmente ouviu minhas respostas. Não julgou, nem interrompeu. Apenas me deixou contar minha história. O fotógrafo era um homem mais velho chamado Marcos, com uma presença quieta e respeitosa. Ele tirou fotos minhas no meu apartamento, sentada à mesa da cozinha onde alimentei meus filhos, perto da janela, olhando a cidade, segurando o açucareiro lascado que Tomás me dera. Senti-me vulnerável tendo minha vida documentada dessa forma, mas também senti um estranho orgulho. Esta era a minha história, e eu estava escolhendo contá-la. Recebi centenas de e-mails de pessoas me agradecendo por falar. Muitas delas estavam em situações semelhantes, sentindo-se presas entre o amor por seus filhos e sua própria necessidade de segurança e respeito. Algumas tinham filhos adultos que drenavam suas economias de aposentadoria. Outras sustentavam netos porque seus próprios filhos não podiam ou não queriam.
Ainda outras enfrentavam manipulação emocional, que as fazia sentir-se culpadas por querer algo para si mesmas. Lendo suas histórias, percebi o quão comum era esse problema, e senti-me grata por ter encontrado a coragem de falar. Um e-mail em particular ficou comigo. Era de uma mulher chamada Lídia, que morava em Minas Gerais. Ela escreveu: Senhora Silveira, tenho 68 anos e sustento meu filho há 30 anos. Ele tem 50 agora e nunca manteve um emprego por mais de 6 meses. Eu pago o aluguel dele, faço as compras dele, dou-lhe dinheiro para gastar, e ele me trata como lixo. Grita comigo se o dinheiro atrasa. Me culpa por todos os seus problemas. Sei que deveria parar, mas tenho pavor de que, se o fizer, ele acabe na rua. Seu artigo me deu a coragem de finalmente estabelecer um limite. Disse a ele que pagaria seu aluguel por mais 3 meses e depois ele estaria por conta própria. Ele está furioso, mas me sinto mais leve do que em anos. Obrigada por me mostrar que é possível dizer não. Escrevi de volta para Lídia e começamos a nos corresponder regularmente. Ela se tornou uma amiga, alguém que entendia pelo que eu estava passando porque estava passando pela mesma coisa. Apoiamos uma a outra nos momentos difíceis, quando a culpa ameaçava nos sobrecarregar. Celebramos as pequenas vitórias e nos lembramos de que merecíamos ter nossas próprias vidas. Mas nem todos foram solidários. Algumas pessoas me criticaram por lavar a roupa suja da minha família em público. Outras me acusaram de ser uma mãe ruim por me recusar a ajudar meu filho quando ele estava com problemas. Houve artigos de opinião escritos sobre responsabilidade parental e o que devemos aos nossos filhos. A reação negativa doeu, mas também reforçou por que os limites eram necessários. Até estranhos se sentiam no direito de opinar sobre meu dinheiro e minhas escolhas. Se eu não conseguia dizer não a eles, como poderia esperar dizer não aos meus próprios filhos? Um comentário particularmente duro veio de uma mulher nas redes sociais que escreveu: Seu filho veio a você em um momento de necessidade e você o mandou embora. Que tipo de mãe faz isso? Espero que você consiga viver com isso. Li o comentário e senti a culpa familiar subir em meu peito. Mas então me lembrei da verdade. Eduardo não veio a mim em seu momento de necessidade. Ele veio a mim com a mão estendida, esperando que eu consertasse uma bagunça que ele havia criado. Havia uma diferença. E eu cansei de deixar que outras pessoas definissem que tipo de mãe eu deveria ser. Durante todo esse tempo, Juliana ficou ao meu lado. Ela ligava regularmente apenas para saber como eu estava. Convidou-me para jantar com sua família. Começou a me incluir em sua vida de maneiras reais e significativas. Não era perfeito. Ainda tínhamos momentos de tensão, onde velhos padrões ameaçavam ressurgir. Mas ambas estávamos comprometidas em fazer melhor. E esse compromisso fez toda a diferença. Em um domingo, Juliana me convidou para um brunch em sua casa. Éramos apenas nós duas. Seu marido levou as crianças para um jogo de futebol. Sentamos em sua cozinha ensolarada, tomando café e comendo croissants. Ela me perguntou sobre minha aula de pintura, sobre a horta comunitária, sobre Roberto, um homem que eu havia começado a ver recentemente. Ela ouviu minhas respostas, realmente ouviu, não apenas esperando sua vez de falar. E então, ela disse algo que me fez chorar. Mãe, estou orgulhosa de você. Você é mais corajosa do que eu jamais imaginei. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela, sentindo uma conexão que não sentia há anos. Conforme o inverno se aproximava e a cidade se preparava para as festas, encontrei-me em um lugar que nunca esperei estar. Contente. Não feliz da maneira ingênua e descomplicada que eu esperava, mas contente de uma maneira mais profunda e autêntica. Aprendi que poderia sobreviver à rejeição. Aprendi que poderia me escolher sem ser egoísta. Aprendi que amor sem respeito não é realmente amor. Na véspera de Natal, Juliana apareceu com o marido e os filhos. Fizemos o jantar juntos, decorando biscoitos e ouvindo música. A ausência de Eduardo era notável, mas não deixei que isso estragasse a noite.
Passei anos demais deixando que as escolhas dos meus filhos determinassem minha felicidade. Este ano, eu estava escolhendo ser feliz, independentemente. Enquanto observava meus netos brincarem, senti uma doçura amarga pelo que poderia ter sido, misturada com gratidão pelo que era. Esta nem era a família que eu imaginei, mas era a família que eu tinha. E pela primeira vez, isso foi o suficiente. Os netos tinham 8 e 5 anos. A mais velha, Manuela, era tímida e séria. O mais novo, Lucas, era pura energia e caos. Observei-os decorar biscoitos com mais glacê do que biscoito e senti uma onda de amor. Queria estar na vida deles de uma forma saudável. Queria mostrar-lhes que não há problema em ter limites, que se pode amar as pessoas e ainda assim dizer não. Queria ser um tipo diferente de avó do que fui como mãe. No ano novo, decidi escrever um livro sobre minha experiência. Não exatamente uma autobiografia, mas mais um guia para outros pais que estavam lutando com problemas semelhantes, como reconhecer o abuso financeiro, como estabelecer limites, como reconstruir sua autoestima após anos sendo diminuído, como amar seus filhos e, ainda assim, amar a si mesmo. Passei meses trabalhando nisso, derramando toda a minha dor e sabedoria arduamente conquistada nas páginas. Escrever o livro foi catártico. Todas as manhãs, eu me sentava à mesa da cozinha com meu laptop e escrevia. Alguns dias, as palavras fluíam facilmente. Em outros, eu lutava para encontrar a linguagem certa para capturar o que passei. Mas continuei. Escrevi sobre a vergonha que senti, a culpa, o medo. Escrevi sobre o momento em que finalmente disse não, e como foi aterrorizante e emocionante. Escrevi sobre o lento processo de reconstruir minha vida. E escrevi sobre a esperança que agora eu tinha de que as coisas poderiam ser diferentes. Quando finalmente foi publicado, a resposta foi ainda maior do que a do artigo. Fui convidada para falar em bibliotecas e centros comunitários. Participei de podcasts e programas de notícias locais. Conectei-me com organizações que ajudavam idosos a se protegerem da exploração. Minha vida assumiu um novo propósito. Eu não era mais apenas Helena Silveira, a mulher cujos filhos se aproveitaram dela. Eu era Helena Silveira, a defensora, a sobrevivente. A voz para pessoas que foram silenciadas. Em meio a tudo isso, continuei a construir minha própria vida. Viajei para lugares que sempre quis ver. Fiz cursos sobre assuntos que me interessavam. Fiz novos amigos e aprofundei velhas amizades. Descobri que a vida depois dos 70 podia ser rica e gratificante de maneiras que eu nunca imaginei. Não acordava mais todas as manhãs com uma sensação de pavor, me perguntando que crise eu teria que administrar. Em vez disso, acordava com possibilidades. Fiz uma viagem à Itália, algo que sempre sonhei, mas nunca me permiti. Passei 2 semanas vagando por Roma, Florença e Veneza. Comi massas, bebi vinho e fiquei maravilhada diante de obras de arte que só tinha visto em livros. Viajei sozinha, o que me aterrorizou no início, mas acabou sendo uma das experiências mais libertadoras da minha vida. Não precisei fazer concessões ou coordenar nada. Podia ir onde quisesse, quando quisesse. Podia ser completamente eu mesma. Ainda havia dias difíceis, dias em que sentia tanta falta de Eduardo que doía fisicamente. Dias em que me perguntava se tinha feito a escolha certa. Dias em que a solidão parecia esmagadora. Mas mesmo nesses dias, eu sabia que não voltaria atrás. Eu havia provado a liberdade e nem podia desaprender como era viver para mim mesma. Numa manhã de primavera, quase 2 anos depois de ter recusado a exigência de Eduardo, eu estava sentada na minha cafeteria favorita, lendo quando alguém tocou no meu ombro. Olhei para cima e vi uma jovem, provavelmente na casa dos 30, com lágrimas nos olhos. "Você é Helena Silveira?" ela perguntou. Assenti. Ela se sentou à minha frente sem pedir. "Acabei de ler seu livro", disse ela, "e quero lhe agradecer. Minha mãe tem sustentado meu irmão há anos.
mesmo ele a tratando terrivelmente. Tentei fazê-la ver que ela merece mais, mas ela não ouvia. Dei a ela seu livro e algo finalmente fez sentido. Ela está estabelecendo limites agora. Está retomando sua vida. E tudo por sua causa. Senti lágrimas brotarem nos meus próprios olhos. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Diga à sua mãe que ela não está sozinha, que há vida do outro lado disso, que vale a pena lutar por ela. A mulher assentiu, apertando minha mão. Vou dizer. Obrigada. Obrigada por ser corajosa o suficiente para compartilhar sua história. Depois que ela foi embora, fiquei sozinha com meu café, observando as pessoas passarem do lado de fora da janela. Pensei na jornada em que estive, a dor e o crescimento, as perdas e os ganhos, o antigo eu que deixei para trás e o novo eu que me tornei. Não foi fácil. Houve momentos em que quis desistir, quando a atração dos velhos padrões era quase forte demais para resistir. Mas eu persisti. E ao fazer isso, descobri algo profundo. Descobri que eu era suficiente. Não como mãe, provedora ou cuidadora, mas como eu mesma. Apenas Helena. Apenas eu. O relacionamento com Juliana continuou a se aprofundar. Ela começou a fazer terapia para trabalhar suas próprias questões em torno de presunção e limites. Tivemos conversas honestas sobre o passado, conversas que às vezes eram dolorosas, mas sempre necessárias. Ela me contou sobre suas memórias de infância, as maneiras como sentiu que eu fui ao mesmo tempo presente demais e não presente o suficiente. Ouvi sem me defender, reconhecendo as maneiras como falhei, mas também mantendo-me firme no conhecimento de que fiz o melhor que pude com o que sabia na época. Ela também começou a entender os sacrifícios que eu fiz de maneiras que nunca havia entendido antes. Quando seus próprios filhos ficaram mais velhos, e ela viu como era caro criá-los, começou a compreender o que deve ter me custado para colocar ela e Eduardo na faculdade. Quando sua filha pediu dinheiro pela 5ª vez em um mês, ela entendeu a exaustão de ser tratada como um caixa eletrônico. Nossas experiências compartilhadas como mães criaram uma nova ponte entre nós. Não éramos mais apenas mãe e filha. Éramos duas mulheres navegando pelo terreno complexo da família, dos limites e da autoestima. Eduardo permaneceu distante. Através de Juliana, soube de fragmentos de sua vida. Ele se casou com uma mulher chamada Raquel. Eles tinham um bebê a caminho. Parte de mim doía por não ser incluída nesses marcos, mas eu entendia que não podia forçar a reconciliação. Tudo o que eu podia fazer era deixar a porta aberta e esperar que um dia ele passasse por ela. Enquanto isso, foquei nos relacionamentos que eu tinha. As pessoas que apareciam para mim. As pessoas que viam meu valor. Também investi em mim mesma de novas maneiras. Fiz uma aula de cerâmica e descobri o amor por trabalhar com argila. Havia algo profundamente satisfatório em moldar algo bonito com minhas mãos. Entrei para um grupo de escrita onde compartilhava ensaios sobre envelhecimento, independência e se encontrar na segunda metade da vida. Comecei a namorar um homem gentil chamado Roberto, que conheci na horta comunitária. Fomos devagar, ambos marcados por relacionamentos passados, mas esperançosos sobre o que poderíamos construir juntos. Roberto tinha 75 anos, um engenheiro aposentado com mãos gentis e um humor rápido. Ele havia perdido a esposa para o câncer há 3 anos e ainda estava aprendendo a viver sozinho. Nos conectamos por nosso luto compartilhado e nossa determinação mútua de construir vidas que importassem. Nosso primeiro encontro foi uma caminhada no parque. O segundo foi um jantar em um pequeno restaurante italiano. No nosso terceiro encontro, já estávamos completando as frases um do outro. Ele me fazia rir, algo que eu não fazia o suficiente nos últimos anos. E ele me fazia sentir vista de uma maneira que eu não sentia desde a morte de Tomás. Minha vida tornou-se irreconhecível em relação ao que era há 3 anos. Naquela época, eu estava presa em um ciclo de dar e não receber nada em troca. Agora, eu estava cercada por relacionamentos recíprocos.
Pessoas que se importavam comigo por quem eu era, não pelo que eu podia fornecer. Pessoas que apareciam quando eu precisava. Pessoas que celebravam meus sucessos e me apoiavam em minhas lutas. Era o que eu sempre quis dos meus filhos, mas nunca recebi. E encontrar isso em outros lugares foi uma revelação. Ao me aproximar do meu 75º aniversário, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Dei uma festa para mim mesma. Não um evento pequeno e tranquilo, mas uma verdadeira celebração com decorações, música e um buffet. Convidei todas as pessoas que se tornaram importantes para mim nos últimos anos. Meus amigos do Clube do Livro, meus colegas de yoga, meu grupo de escrita, Roberto, a senhora Teixeira, Marta, que veio de Niterói, e Juliana com sua família. Não convidei Eduardo, embora tenha deixado um espaço para ele em meu coração, esperando que um dia ele encontrasse o caminho de volta. A festa foi mágica. As pessoas riram, dançaram e brindaram a minha saúde. Usei um vestido que comprei especificamente para a ocasião, ousado, colorido e completamente diferente de tudo que usei em décadas. Quando chegou a hora de apagar as velas do meu bolo, olhei ao redor da sala para todas aquelas pessoas que me amavam e me senti tomada pela gratidão. Isso era o que significava ser valorizada. Isso era o que significava ser vista. No meu discurso, agradeci a todos por virem. Falei sobre a jornada em que estive, as maneiras como me perdi e depois me encontrei novamente. Falei sobre a importância dos limites e do autorrespeito. Falei sobre a coragem que é preciso para escolher a si mesma, especialmente quando as pessoas que você ama dificultam as coisas. E falei sobre esperança, sobre como nunca é tarde para recomeçar, sobre como a transformação é sempre possível se você estiver disposto a fazer o trabalho. Conforme a noite terminava e as pessoas começavam a ir embora, Juliana me puxou de lado. "Mãe", disse ela, "estou tão orgulhosa de você." Olhei para minha filha, realmente olhei para ela, e vi amor genuíno em seus olhos. "Obrigada, querida", eu disse. "Isso significa tudo para mim." Nos abraçamos, e naquele momento senti algo que não sentia há anos. Paz. Não a ausência de dor, mas a presença da aceitação. Esta era a minha vida, bagunçada, complicada e bonita. E eu finalmente estava bem com isso. As semanas e meses que se seguiram foram preenchidos com os ritmos comuns da vida diária. Continuei meus hobbies e amizades. Trabalhei em um segundo livro, este focado em reconstruir sua identidade após grandes mudanças na vida. Passei tempo com Juliana e seus filhos. Roberto e eu fizemos uma viagem ao litoral, onde caminhamos na praia e conversamos sobre nossos sonhos para o futuro. A vida não era perfeita, mas era minha, e isso a tornava preciosa. Numa tarde no final do outono, quase 3 anos depois de eu ter dito não a Eduardo pela primeira vez, recebi uma carta pelo correio. O endereço do remetente não era familiar, mas algo na caligrafia fez meu coração disparar. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma única página coberta com a caligrafia familiar de Eduardo. "Mãe", começava, "não sei se você vai ler isto. Eu não a culparia se jogasse fora. Mas preciso tentar. Tenho pensado muito no que aconteceu. Na maneira como a tratei. Nas coisas que disse e fiz. E estou com vergonha. Você estava certa em me dizer não. Eu não estava pedindo ajuda. Estava exigindo, como se você me devesse algo. Como se toda a sua existência fosse para servir às minhas necessidades. Eu a subestimei por anos. Vejo isso agora. Não a vi como uma pessoa. Vi você como um recurso. E isso foi errado. Estou escrevendo para pedir desculpas. Não porque quero algo de você. Não porque espero perdão. Mas porque você merece saber que eu finalmente entendo o que fiz. Eu a magoei, mãe. Profunda e repetidamente. E sinto muito. Não sei se algum dia teremos um relacionamento novamente. Não sei se você sequer quer isso. Mas eu queria que você soubesse que estou tentando ser melhor. Estou em terapia. Estou trabalhando em mim mesmo.
Estou tentando me tornar o tipo de pessoa que você merecia ter como filho. Espero que você esteja bem. Espero que tenha encontrado a paz. Você merece. Com amor, Eduardo. Fiquei segurando a carta por um longo tempo, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não era tudo. Não desfazia os anos de dor. Mas era algo. Um reconhecimento. Um começo. Se levaria à reconciliação, eu não sabia. Mas o fato de ele ter escrito significava que talvez ainda houvesse esperança. Não respondi à carta imediatamente. Precisei de tempo para processar meus sentimentos, para decidir o que eu queria. Parte de mim queria correr para a reconciliação, acreditar que seu pedido de desculpas significava que tudo estava consertado. Mas aprendi da maneira mais difícil que a mudança leva tempo. Palavras eram fáceis. Ações eram o que importava. Então, esperei. Fiquei com a carta e com minhas próprias emoções complicadas. E lentamente comecei a formular uma resposta. Quando finalmente escrevi de volta, várias semanas depois, minha mensagem foi simples. Eduardo, obrigada por sua carta. Agradeço seu pedido de desculpas e fico feliz que você esteja trabalhando em si mesmo. Não estou pronta para retomar um relacionamento completo ainda. Preciso ver uma mudança consistente ao longo do tempo, não apenas palavras, mas ações. Mas também me estou fechando a porta. Estou deixando uma fresta. Quando e se você estiver pronto, podemos dar pequenos passos para reconstruir a confiança. Espero que entenda. Estou me protegendo, não o punindo. Desejo-lhe o bem. Mãe. Enviei a carta e tentei não obcecar sobre qual seria a resposta dele. A vida continuou. O inverno veio e se foi. A primavera floresceu novamente. E lenta e cautelosamente, Eduardo e eu começamos a nos comunicar. E-mails curtos no início. Depois, telefonemas ocasionais. Ele me contava sobre sua vida, sobre sua esposa e sua filha. Eu lhe contava sobre a minha, sobre o livro, a horta comunitária e Roberto. Não falávamos muito sobre o passado. Ambos éramos muito frágeis para isso. Mas estávamos conversando. E isso era algo. Não sei aonde as coisas com o Eduardo vão dar. Talvez nos reconciliemos completamente. Talvez permaneçamos distantes, mas cordiais. Talvez algo aconteça que nos separe novamente. Aprendi a não prever o futuro ou a depositar todas as minhas esperanças em um único resultado. Tudo o que posso fazer é viver no presente. Estabelecer meus limites, proteger minha paz e ver o que acontece. Enquanto estou sentada aqui agora, olhando para os últimos anos, fico impressionada com o quanto tudo mudou. A mulher que recebeu aquele primeiro e-mail exigindo R$1 milhão, mal existe mais. Ela foi substituída por alguém mais forte, alguém que conhece seu valor. Aprendi que dizer não me é cruel, que escolher a si mesma me é egoísta, que amor sem respeito é vazio. Aprendi que a transformação é possível em qualquer idade, que nunca é tarde para retomar sua vida, que você pode perder tudo e ainda se encontrar. Minha história não é um conto de fadas. Não há uma resolução perfeita onde todos aprendem a lição e vivemos felizes para sempre. Mas é real. E é minha. E tenho orgulho dela. Tenho orgulho da escolha que fiz de me defender. Tenho orgulho da vida que construí. Tenho orgulho da mulher que me tornei. Você já viveu ou conheceu alguém que viveu algo parecido? Você já se viu dando e dando até não sobrar mais nada? Já lutou para estabelecer limites com as pessoas que ama? Se minha história ressoa com você, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você achou isso útil, por favor, curta e se inscreva. Juntos, podemos criar um espaço onde histórias como a minha são ouvidas e onde a cura é possível. Porque você merece ser valorizado, você merece ser respeitado, você merece escolher a si mesmo. E nunca é tarde para começar.